E sabe o que eu fiquei pensando durante o dia de hoje, o dia de ontem? Eu fiquei pensando assim, 90% vai jogando baixo, 90% das pessoas tem uma grande dificuldade de aumentar a sua renda. De sair do 2 mil por mês, dos 3, 4 mil por mês para ganhar 10, talvez. Já é um desafio danado, né? Sim. E aí, como que você fez para sair desse zero para hoje faturar esses bilhões? O que você teve que aprender? Com quem que você aprendeu? Como é que você conseguiu fazer essa explosão assim para sair desse extremo para o outro extremo? Vinícius, veja bem, primeiro que o crescimento ele não está ligado tanto ao aprendizado, e sim ao comportamento que você tem. Porque a regra é muito simples, para você ganhar dinheiro, você tem que gastar menos do que você produz. Essa é uma regra normal. E o grande problema é que as pessoas elas não têm esse tipo de inteligência. Entender que para ela poder criar... Vamos lá, rápido. Vamos falar do intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? É aquele que empreende dentro do próprio salário. Ora, se eu sei que no final do mês eu tenho um salário de 3 mil reais, eu preciso poupar pelo menos 10% disso. Ah, Zé, mas é difícil, eu tenho um aluguel, moro em uma casa mais simples. Ah, mas preciso comprar uma carne, come ovo, cara. Ah, não dá para comer outra coisa. Você tem que pagar o preço. E tem uma história minha, que eu acho que não compartilhei da vez passada que eu estive aqui, mas agora me vem à mente e eu quero compartilhar com vocês. Inteligência financeira, para mim, ela é bem raladinho mesmo, é bem difícil as coisas. Ela é mais do que apenas um papel escrito, uma fórmula bonita. Você tem que cortar na carne. O que é cortar na carne? É cortar nas tuas necessidades. Para você ser um intraempreendedor, não tem como, você não tem onde gerar mais receita ainda. Vai chegar o momento. Você precisa segurar do seu próprio salário, correto? Sim. Ora, eu trabalhava em um banco, numa instituição bancária, e eu me lembro que eu tinha comprado um apartamento com muito sacrifício, comprei um apartamentozinho, e aquele apartamento de núcleo, financiadinho, coisa e tal. E na cidade que eu morava, havia um bairro nobre, né? Não chegava a ter um nome tão famoso como Alphaville, assim, mas era um bairro famoso na minha cidade. E surgiu lá um terreno. A casa era bem simplesinha, não valia quase nada a casa. Mas o terreno tinha um valor muito, muito, muito bacana. E o negócio era bom. Pois bem, eu teria que dar o meu apartamento, olha que loucura, e eu comprometeria 12 meses do meu salário integral. Ô Zé, isso não é um risco muito grande? Sim. Todo o teu salário ia para pagar a casa? Pagar a parcela do terreno com a casa. Do terreno com a casa. 100%? 100%. Para não dizer que era 100%, vamos dizer assim, 95%. Sobrava para almoçar. Não sobrava, eu vou te contar a história já. Pois bem, eu tinha um vale alimentação, vale refeição do banco. Com aquele vale refeição, eu almoçava. No período da tarde, o banco dava pão com presunto e queijo. Para todos nós. Nós éramos 62 colaboradores na agência bancária na época. Sempre eu era o último a comer. Por quê? Porque eu ficava esperando o que ia sobrar dos outros. Cada um que ia lá tinha um xizinho, botava o seu nome, eu já tomei café, botava um x. Eu sempre deixava para ser o último a tomar café. Por quê? Porque eu ia tomar o meu café, eu tomava o meu café, e sempre tinha aquele pessoal que, não, eu não quero comer, sobrava 1, 2 pãozinhos ali. Mas se sobrasse um, eu dizia assim, fulano, você não vai tomar café? Ah, Zé, eu não quero café. Posso comer o seu pão? Pode. Eu não comia o pão. Eu guardava em uma sacolinha, eu levava para casa, eu dividia no meio, comia a metade à noite, outro dia na metade pela manhã. Final de semana, eu era o cara que eu era um evento na casa das pessoas, dos amigos. Eu sempre chegava para visitar os meus amigos 11h30, meio-dia. Era verdadeiro cara de pau, realmente. Isso era eu. Claro que passou um tempo, as pessoas foram conhecendo, porque eu era muito humilde, eu ia contando das minhas dificuldades, as pessoas percebiam, eu não fazia tipo.
A gente tem que ser... Quanto mais autêntico a gente for, mais as pessoas te recebem, te aceitam. Então, o que aconteceu? Eu tive que ser um intraempreendedor na minha vida. Para que eu pudesse comprar aquela casa, eu tive que cortar nas minhas necessidades principais. O que acontece hoje é o seguinte, a pessoa ganha 3 mil reais, ele tem um padrão de vida. Se o salário sobe para 4, ele sobe o padrão de vida junto. Aí ele nunca vai ter uma receita inteligente. Pois bem, se você não vem de uma família abastada, se você tem que criar as suas próprias riquezas, comece por aí. Eu nunca precisei fazer nada de diferente, a não ser poupar, 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 e começar os meus primeiros empreendimentos do meu próprio dinheiro, do intraempreendedorismo. E quando, de certa forma, também o nível da riqueza aumentou, você já tinha o comportamento certo, né? Porque a pessoa que age, tem um comportamento inadequado com pouco dinheiro, quando ela tiver muito dinheiro, também ela vai ter esse mesmo comportamento. Vamos lá. Pois bem, para mim, imagine que eu precisava conseguir o meu primeiro você pode imaginar que pode ser R$1.000, 100 mil reais, 1 milhão. Para mim conseguir o meu primeiro se eu guardo 10%, eu levaria pelo menos 10 meses, correto? Uhum. Para guardar um salário meu. Ok. Mas se eu, com esse primeiro quando você tem você come meio e guarda meio. Tão logo você tem 2, você continua comendo meio E guarda 1,5. e guarda 1,5. Quando você tem os 2, você ainda continua comendo. Quando você tem 2, você come 1 e guarda 1. Quando você tem 3, você come 1 e guarda 2. Quando você tem 4, você não pode comer 2, senão você diminui a tua força de guardar dinheiro. De multiplicação. Você come 1 e guarda 3. Quando você tem 5, essa era a minha regra. Quando tem 5, aí você come 2 e guarda 3. Essa é a grande sacada. E no mundo empresarial, quando eu me tornei empreendedor, que chega o momento do dinheiro, aí o dinheiro tem 3 fases. Essa é a primeira fase, quando você tem que poupar para ter. Aí chega um momento que o dinheiro se torna um jogo. Por que, Oséias? Aí você começa a jogar com o seu dinheiro. Por quê? Por que você fala isso? Por que eu falo isso? Eu falo que você tem que jogar com o seu dinheiro e chega um momento que você começa a usar o dinheiro para fazer brand, para você construir as coisas. Por exemplo, eu tenho um escritório em São Paulo. Oséias, o que dá diretamente de receita o teu escritório em São Paulo? Pô, um escritório, se você comprar uma sala no centro de São Paulo, você fazer mobília, vamos lá, entre a compra da sala e mobília, 6 milhões de reais. Eu não faço nenhum negócio direto, mas é brand, é estratégia, é você criar ambiência. Você compra um momento que você precisa andar mais rápido, voltar mais rápido para casa. Você compra um avião e assim você vai performando. Chega uma hora que você usa o teu dinheiro também para que você cresça mais, ele faz parte de um jogo. Então, se a gente fosse resumir isso e pensar o seguinte, quando que eu sei que eu gasto, se eu compro ou não? Qual que é o fator que determina isso? Só necessidade, pelo que eu entendi, não é. Porque às vezes com as necessidades você também decidiu não fazer. Então qual que é o fator do Oséias? Quando que eu compro ou não o avião? Um exemplo hipotético, tá? É a tua estratégia. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa regionalizada, só dentro da minha cidade, eu não teria necessidade de estar em São Paulo. Mas como eu tenho uma empresa que ela está no Brasil todo, você estar em São Paulo é necessário. Não que todas as coisas acontecem em São Paulo, não é isso. É que São Paulo tem uma característica que a pessoa tem um frigorífico no Mato Grosso, mas tem um escritório aqui. É um ponto de encontro, né? É um ponto de encontro. São Paulo é um ponto de encontro. Você cria atalhos para você falar com as mentes que tomam as melhores decisões empresariais. Entendi.